Esse é o vídeo número 45 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 215 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Da humildade do entendimento. Depois de conhecer os grandes bens que a humildade traz consigo, consideremos a prática da mesma e vejamos o que devemos fazer para alcançar essa santa virtude. A humildade se divide em humildade do entendimento e humildade da vontade. Falemos primeiro da humildade do entendimento, sem a qual não chegaremos à da vontade. A humildade do entendimento, segundo São Bernardo, de Gradibus Humilitatis, capítulo 1, consiste em que tenhamos uma baixa ideia de nós mesmos e nos tenhamos em conta de desprezíveis, como, na realidade, o somos. Humildade é verdade, escreve Santa Teresa, Caminho de Perfeição, capítulo 10. E o Senhor ama tanto os humildes porque eles amam a verdade. É pura verdade que nada somos, que somos ignorantes, cegos e incapazes de praticar qualquer bem. De um lado, nada temos de nós mesmos, a não ser o pecado, que nos torna ainda mais desprezíveis que nada. Do outro lado, por nós mesmos só podemos praticar o mal. Todo o bem que temos ou fazemos vem de Deus e pertence a Deus. Porque o humilde tem sempre diante dos olhos essa verdade, nada se atribui senão o mal e julga-se digno de todo o desprezo. Em vista disso, não suporta que lhe atribuam merecimentos que ele não tem. Ao contrário, alegra-se, vendo-se desprezado e tratado como merece. E quanto mais desprezível se julga a seus olhos, tanto mais agradável se torna a Deus. Diz São Gregório, Moralium, livro 18, capítulo 22. Por isso devemos pedir incessantemente, com Santo Agostinho: Senhor, fazei que eu me conheça a mim e conheça a vós. Solilóquios, livro 2, capítulo 1. Vós sois a fonte de todo o bem, e eu nada sou senão miséria, já que de mim nada possuo, nada sei, nada posso e para nada sirvo senão para praticar o mal. Só pelos humildes é Deus honrado, diz o sábio, Eclesiástico capítulo 3, versículo 21. Na verdade, só os humildes têm Deus em conta do que Ele é, a saber, o único e sumo bem. Se, pois, queres honrar a Deus, alma cristã, deves ter sempre tua miséria diante dos olhos. Reconhece humildemente que nada te podes atribuir, a não ser o nada e o pecado, e que Deus, de seu lado, é tudo. Deves estar persuadida de que nada merecer senão desprezo e castigo e mostrar-te pronta a abraçar todos os castigos que Deus quiser te enviar. Em conformidade com esses princípios, deves observar o seguinte: primeiro, nunca te glories de tuas boas obras. Os santos praticaram coisas muito diversas das tuas e nunca se vangloriaram. Por isso sempre aconselho que se faça a miúde a leitura espiritual sobre a vida dos santos, pois, à vista das grandes coisas que os santos fizeram por Deus, ao menos perderemos o orgulho e nos envergonharemos de ter feito tão pouco até agora e de ainda fazermos pouco. Como poderemos nos gloriar de alguma coisa, sabendo que é um puro dom de Deus se temos algum bem? Quem deixaria de rir? Diz São Bernardo, comentário ao Cântico dos Cânticos, sermão 13. Se as nuvens se gloriassem de ser a causa da chuva, mereceríamos o mesmo escárnio se nos gloriássemos do pequeno bem que fazemos. O beato João de Ávila narra que um senhor de categoria, que se casara com uma pobre camponesa, ordenou-lhe que guardasse seus humildes trajes para que não se ensoberbecesse, vendo-se cercada de criados e trajando lindos vestidos. Deves proceder do mesmo modo, alma cristã. Se achas algum bem em ti, retoma teus antigos trajes. Lembra-te daquilo que eras antes e deduze daí que todo o bem que possuis é uma esmola de Deus. Senhor, diz Santo Agostinho, Confissões, livro 9, capítulo 13. Se alguém vos enumerar seus merecimentos, que enumerará ele senão vossas dádivas? Quando Santa Teresa praticava ou via praticar uma boa obra, apressava-se em louvar a Deus por isso, porque pensava que esse bem vinha de Deus. Com toda a razão,
Nota ela que a humildade de forma alguma impede que se reconheçam as graças especiais que Deus, talvez mais liberalmente, nos concedeu que a outros. Isso não é orgulho, diz ela. Um tal reconhecimento favorece até a nossa humildade e gratidão, fazendo-nos ver que somos mais favorecidos que outros, apesar de sermos mais indignos que eles. Uma alma que não reconhece que recebeu grandes coisas de Deus, acrescenta a Santa Vida, capítulo 10. Não fará também grandes coisas por Deus. Tudo depende disso, que distinguamos sempre o que temos de nós mesmos. São Paulo não hesitou em dizer que ele trabalhou mais por Jesus Cristo que todos os outros apóstolos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas declarou também, logo depois, que tudo o que ele fez não era obra sua, mas da graça divina que o auxiliará. Segundo, já que sabes que sem Deus nada podes, nunca confies em tuas próprias forças, mas imita São Filipe Neri, que sempre desconfiava de si mesmo. O soberbo confia em sua própria força e por isso tomba, como aconteceu com São Pedro. Se tiver de morrer convosco, protestava ele ao Salvador, não vos negarei. Evangelho de São Mateus capítulo 26, versículo 35. Mas porque ele dizia isso confiado em suas próprias forças, apenas chegado à casa do sumo sacerdote, já negou seu divino mestre. Não confies, portanto, em teus propósitos e em tua atual boa vontade. Põe toda a tua confiança em Deus e dize sempre: tudo posso naquele que me conforta. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Então podes esperar fazer grandes coisas, pois os humildes, que esperam em Deus, diz Isaías capítulo 40, versículo 31, terão sempre novas forças. Porque sempre desconfiam de si, deixam de ser fracos e adquirem a força de Deus. Dizia São José de Calazans: quem deseja que Deus dele se sirva para grandes coisas, deve se esforçar para tornar-se o mais humilde de todos. Deves fazer, alma cristã, como Santa Catarina de Sena, que se humilhava, se era tentada pela vanglória, e punha toda a sua confiança em Deus, se era tentada de desconfiança. Um dia, lhe disse o demônio, no auge do furor: amaldiçoada sejas e amaldiçoado seja aquele que te ensinou esse meio de me venceres, pois já não sei mais como te hei de atacar. Se, portanto, o demônio se chega-te com a sugestão de que não precisas temer, que não cairas, deves tremer ao pensar que estarás perdida no momento que Deus te deixar. E se o demônio te tentar de desconfiança, deves dizer confiadamente com Davi: em vós, Senhor, pus minha confiança. Espero firmemente que nunca serei confundido, que nunca serei privado de vossa graça e um escravo do inferno. Terceiro, se tiveres a desgraça de cair em um pecado ou falta, não percas a coragem, mas humilha-te, arrepende, porque ficaste conhecendo melhor a tua fraqueza. Entrega-te ao Senhor com maior confiança ainda. Não é humildade, mas sim orgulho, ficar-se indignado depois de cometer uma falta. Porque se é orgulhoso, admira-se de que se pode cometer tal falta. Esse desânimo é ao mesmo tempo uma mancha do demônio, que nos quer roubar a confiança, para nos afastar do caminho da perfeição e nos precipitar em maiores pecados. Mas, longe de nos deixarmos enganar pelo inimigo, devemos, mais que nunca, confiar no Senhor. Assim se devem entender as palavras do apóstolo: tudo serve para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Até o pecado, como ajunta a glossa. Nesse sentido, disse um dia o Senhor a Santa Gertrudes: quando se suja a mão, lava-se e ela fica mais limpa que antes. Assim a alma que se purifica de uma falta cometida, pelo arrependimento, torna-se-me muito mais agradável que antes. Deus permite, às vezes, que as almas que ainda não estão bem firmadas na humildade caiam em alguma falta para que aprendam a desconfiar de si e a pôr sua confiança em seu auxílio. Se, pois, caíste em uma falta, alma cristã, não permaneças prostrada, mas levanta-te imediatamente por atos de amor e arrependimento, com o firme propósito de te emendar, e redobra de confiança em Deus.
Deves então dizer com Santa Catarina de Gênova: Vede, Senhor, esses são os frutos de meu jardim. Se não estenderdes vossa mão auxiliadora sobre mim, farei coisa ainda pior. Mas com vossa assistência espero não tornar a cair, como firmemente proponho. Se, apesar disso, tornares a cair, levanta-te sempre de novo, da mesma forma, não desistas da resolução de te tornares santa. Quarto, se souberes que alguém cometeu um pecado mortal, não deves te admirar muito disso, antes ter compaixão dessa alma e tremer por tua própria salvação, dizendo, com David, se o Senhor não me tivesse auxiliado, se acharia no inferno minha alma. Salmo 93, versículo 17. Nunca te glories, portanto, de não ter as faltas que notas nos outros, senão o Senhor deixará, para teu castigo, que caias nas mesmas. Colationes 2, capítulo 13. Cassiano narra que um jovem religioso que, há tempo, era atormentado por uma forte tentação contra a santa pureza, foi buscar socorro com o velho monge. Este, porém, em vez de o animar, só aumentou sua confusão e aflição, agravando com exprobrações. Como é possível, exclamou ele, que um religioso pense em tais imundícies? Mas o que sucedeu, por permissão de Deus, foi esse ancião atormentado pelo espírito imundo de um modo tão assombroso que ele corria, como um mentecapto, pelo mosteiro. Dirigiu-se então a ele o abade Apolo, que tivera notícia do seu imprudente procedimento, e disse-lhe: Meu irmão, Deus permitiu que te sobreviesse essa tentação porque te mostraste tão admirado daquele pobre jovem que recorreu a ti. Ao mesmo tempo, ele queria ensinar-te paciência com os outros em semelhantes casos. Também o apóstolo nos exorta que não mostremos dureza ou desprezo nas repreensões. Se alguém tiver de corrigir a qualquer um, considere então que ele próprio é tão pobre e frágil como o outro. Se não, permite Deus que ele seja atacado pela mesma tentação e, talvez, caia no mesmo pecado de que se admirou em seu irmão. Irmãos, se algum homem for surpreendido em algum delito, admoestai a um tal em espírito de mansidão e considerai a vós mesmos, para que não sejais também tentados. Gálatas 6, versículo 1. Quinto, deves também te considerar, alma cristã, como a maior pecadora do mundo. Como as almas verdadeiramente humildes, que são mais iluminadas pela luz celeste, melhor conhecem as perfeições de Deus, também melhor veem sua miséria e seus pecados. Daí provém que os santos, apesar de levarem uma vida tão exemplar e tão diferente dos outros, se julgavam os maiores pecadores do mundo, e isso não por exagero, mas por convicção íntima, como lemos, por exemplo, de São Francisco de Assis. São Tomás de Villanova vivia em contínuo temor por causa das contas que uma vez havia de dar a Deus, de sua vida tão má, como ele dizia. Santa Gertrudes considerava um milagre que a terra não se abrisse debaixo dos seus pés para tragá-la, por causa de seus pecados. Ai de mim, pecador! Exclamava, chorando, São Paulo, o primeiro eremita. Eu tenho injustamente o nome de um monge. O beato João de Ávila conta de uma pessoa virtuosa que alcançara de Deus a graça de conhecer o estado de sua alma e achou-a tão feia e hedionda, apesar de só ter cometido pecados veniais, que exclamou: Ó Senhor, por vossa misericórdia, afastai para longe de meus olhos esse aspecto. O mesmo João de Ávila, que levou uma vida santa desde a sua mais tenra idade, não podia ouvir que o padre que o assistia na morte o tratasse como um grande servo de Deus e sábio distinto. Ele o interrompeu com as palavras: Eu vos suplico, meu padre, recitai-me as orações dos agonizantes como se faz com um criminoso condenado à morte, já que isso é o que eu sou. Tal era a ideia que os santos tinham de si mesmos durante a vida e na morte. Sexto, quanto mais formos favorecidos por Deus, tanto mais nos devemos humilhar. Quando Santa Teresa recebia uma graça especial, procurava pôr diante dos olhos todos os pecados que tinha cometido, e então o Senhor a unia mais estreitamente consigo. Quanto mais uma alma reconhece sua indignidade, tanto mais Deus a enriquece com suas graças. Thais, que era, ao princípio, uma grande pecadora e, mais tarde,
uma grande santa, se humilhava tanto diante de Deus que até se julgava indigna de pronunciar seu nome. Não ousava dizer meu Deus, mas unicamente, meu Criador, compadecei-vos de mim. A respeito das graças especiais que o Senhor concedeu a Santa Teresa, diz ela: Deus procede comigo como se faz com uma casa pobre, que ameaça a ruína. Põem-se-lhe esteios de todos os lados. Se uma alma for agraciada por Deus com muitas consolações e com inflamado amor, acompanhado de lágrimas e grande ternura de coração, não pense ela que Deus a quer recompensar por alguma boa obra que praticou. Em tal caso, a alma nada pode fazer de melhor que se humilhar e se persuadir de que Deus a trata tão bondosamente só para que ela não o abandone. Se ela, porém, em vista dessas graças, se entregasse à vã presunção de que é preferida porque serve melhor a Deus que outros, este a privará de tais favores em razão desse orgulho. Por isso, alma cristã, nunca te julgues mais que os outros. Basta que te julgues melhor que os outros, diz São Tritêmio, para te tornares pior que todos. Do mesmo modo, basta acreditar que se tem maiores merecimentos para se perder o que já se possui. O humilde adquire maior merecimento quando se compenetra da verdade de que não possui nenhum merecimento e que até merece censura e castigo. Os dons e graças que Deus te concedeu só te acarretarão uma sentença mais rigorosa no dia do juízo, se abusares delas para te elevares acima dos outros. Não basta, porém, que não te anteponhas aos outros, deves também te considerar como o último e o pior de todos. E por que isso? Porque, de um lado, sabes com certeza que cometeste muitos pecados, e, de outro lado, que os pecados do próximo e as virtudes que possui talvez aquele a quem menos consideras, lhe são inteiramente desconhecidas. Além disso, deves considerar que já devias ter atingido a santidade com as inspirações e graças que o Senhor te concedeu tão liberalmente. Se Deus tivesse concedido a um infiel as graças que recebeste, talvez se teria tornado um serafim em santidade, enquanto que permaneces tão pobre e cheio de imperfeições. Esse pensamento de tua infidelidade devia te levar a te humilhares continuamente diante dos outros, porque, segundo São Tomás, o pecado é tanto maior quanto maior é a infidelidade daquele que o comete. Conforme isso, um só de teus pecados pode pesar mais diante de Deus que 100 pecados de um outro que recebeu menos graças. Ora, tu sabes muito bem que cometeste muitos pecados e mesmo que tua vida inteira foi uma série de faltas voluntárias, as boas obras, porém, que praticaste estavam tão cheias de imperfeições e amor próprio, que mereceriam antes castigo que recompensa. Depois de tudo isso, alma cristã, deves te julgar indigna até de beijar o chão que é calcado pelos outros, se te ultrajarem de todo modo que imaginar se possa, e se, até, fosses lançada no inferno, debaixo de todos os condenados, deverias pensar que tudo isso ainda era pouco em vista do que merecias. Dize, portanto, sem interrupção, do fundo de tua miséria: ó meu Deus, apressai-vos em socorrer-me. Senhor, atendei em meu socorro. Se não estarei perdido e vos ofenderei mais gravemente que antes e mais que todos os outros. Essa oração deves repetir sempre mesmo a todo momento, quer trabalhes, quer andes, quer comas. Quando te levantares ou deitares, dize sempre: Senhor, ajudai-me. Senhor, assisti-me. Senhor, tende compaixão de mim. Se deixares um só dia de te recomendares a Deus, poderás tornar-te o homem mais infeliz do mundo. Deves igualmente te precaver mais contra o orgulho, antes de cada ação, cada pensamento, do que contra a morte. Concluo com o significativo dito de São Bernardo: não temos de temer que de uma humilhação se siga um mal qualquer, mas devemos temer o menor movimento da soberba, porque ele pode nos precipitar em todos os males.